Fala mestra, tudo tranquilo? Bora resolver as questões sobre força magnética sobre fio. Vamos à leitura da questão de número 1. Tem aqui a questão da UFSM, tem um campo magnético com o polo, um ímã em forma de barra, né? Em forma de ferradura, aliás, com o polo norte aqui na direita, ao meio para fora da página, o polo sul aqui à esquerda, meio para dentro da página, e uma corrente elétrica aí que vai lá para dentro, né, no plano da página. Um fio condutor entre dois polos de um ímã em forma de U é percorrido por uma corrente I, conforme está indicado na figura. Então, existe uma força sobre o fio que tende a movê-lo. Mestre, mestra, como é que a gente vê força magnética sobre o fio? A gente tem que colocar os dedos na direção das linhas de campo magnético. A gente tem que desenhar isso aqui, mestre, mestre. Ó. O campo magnético externamente é um ímã, vai do norte para o sul. Então, vou desenhar aqui, ó, do norte para o sul, sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. Quer dizer que o campo magnético aponta para a direita. Então, desculpa, para a esquerda lá para dentro, né, mestre? Então bota a mão espalmada aí para ver o tapa, né? O campo lá do norte para o sul, lá para dentro da página, o dedão sentido da corrente elétrica, que é lá para a direita, para dentro da página, e o tapa sobre o fio é sempre com a palma. Quer dizer que a força magnética sobre esse fio apontará verticalmente para cima. Então essa é a força magnética. Se eu sei que a força magnética é para cima, eu sei que este fio vai ir para longe do ímã, né? Para fora do ímã, como ele mostrou aqui na letra B. Então, para fora do ímã, letra B. É só dar o tapa sobre o fio, o tapa é sempre com a palma. Os dedos na direção das linhas de campo magnético, o dedão no sentido da corrente elétrica e abraça o fio. Se a gente desenhasse aqui fora, mestre, ó, aqui estaria os dedos na direção do campo magnético, o dedão no sentido da corrente elétrica. Então, velocidade, campo magnético, e aí sobre o fio é sempre com a palma, então a força magnética é para cima. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 2. Um fio de comprimento de 10 centímetros percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes é colocado perpendicularmente a um campo magnético uniforme de valor 40 Weber por metro quadrado. Mestre e mestra, isso aqui é a mesma coisa que Tesla, tá? A força magnética que atua sobre ele em newtons é igual a força magnética sobre fio é campo magnético vezes I vezes L vezes seno do ângulo entre a direção da corrente elétrica ou do fio, né, e o campo magnético. Nesse caso aqui é 90 porque ele falou que está perpendicularmente disposto. Então, força magnética vai ser igual ao campo que é 40 vezes a corrente elétrica que é 2 amperes vezes o comprimento, mestre e mestra, se ele quer em newtons, temos que colocar em metros a distância. Então é 10 centímetros, 10 vezes 10 na menos 2 metros, vezes 1 do seno de 90. Força magnética vai ser igual a 80 vezes 10, 10 na 1, vezes 10 na menos 2 dá 10 na menos 1. Quer dizer que a força magnética é igual a 8 newtons. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à solução da questão de número 3. Dois fios paralelos e extensos são percorridos por correntes de intensidades 3 e 5 amperes de mesmo sentido. A distância entre os fios é de 40 centímetros. A força por unidade de comprimento, mestre e mestra, qual é a unidade de comprimento? 1 metro. Então vamos usar o comprimento dos fios paralelos igual a 1 metro e achar qual é que é a força a cada metro. Força magnética entre fios é igual ao μ0 vezes I1 vezes I2 sobre 2π vezes a distância entre os dois fios. Substituindo então nessa equação, força magnética igual a 4π vezes 10 na menos 7, que é o valor do μ0, vezes 3 vezes 5 vezes, opa, já acabou aqui, né? Sobre 2 vezes o π, vezes a distância entre eles, que é de 40 centímetros, né? Ah, faltou o L aqui, né, mestre? Vezes L, né? Vezes 1, tá certo? Tinha que ter o L ali, por metro, né? Sobre 40 vezes 10 na menos 2, porque é 40 centímetros. A partir de agora, mestre e mestra, matemática básica. Corta o π com o π, dá para simplificar esse 4 com o 4, sobra o zero aqui, né? E aí vai ficar a seguinte conta, ó. Força magnética é igual 3 vezes 5, 15, vezes 10 na menos 7, dividido por 2 vezes 10 na menos 1, tá? Porque tem o 10 menos 2 aqui e o 10 na 1 aqui do 40 que eu cortei com o 4 de cima. Então, a força magnética vai ser igual a 7,5 vezes 10 na menos 6, né? Newtons.
Então, 7,5 vezes 10 a menos 5 newtons por metro tem duas alternativas, e agora a gente tem que saber se os fios têm correntes elétricas de mesmo sentido, estes fios se atraem. Então, atração. Só lembrar que correntes de mesmo sentido têm atração. Como é que tu faz para lembrar disso aí, mestre, sem decorar? Vou colocar bem rapidão aqui, ó. Dois fios. Aí eu vou desenhar duas correntes elétricas. Uma corrente elétrica que é para cima aqui e a outra corrente elétrica que é para cima também. Como é que a gente desenha o campo magnético de cada um desses fios? Vou fazer em verde para o cara que está na direita aqui, ó. Dedão no sentido da corrente elétrica, que é para cima, e aí envolve os fios. Então, vai fazer um movimento nesse sentido aqui, ó, entrando na direita do fio e saindo na esquerda. Então, entra na direita e sai na esquerda. Faz a mesma coisa para esse fio, vai ser a mesma coisa, e aí vai sair desse lado e entrar desse lado aqui. Se eu tenho saindo, entrando no plano da página, eu tenho sul. Se eu tenho saindo, eu tenho norte. Norte e sul se atraem ou se repelem? Se atraem. Então, esses dois fios só podem se atrair. Quando as correntes forem em sentidos contrários, faz a mesma coisa, tu vai ver que no meio ficam polos de mesmos nomes que se repelem. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Dois fios condutores paralelos são percorridos por correntes elétricas de mesmo módulo e de sentidos opostos. Então, afirma-se: há então uma força de atração entre os fios? Não, a força de repulsão. A meia distância entre os fios é nulo o campo magnético devido às correntes. Vamos lá. Vou desenhar aqui os dois fios. E aí um deles é percorrido com corrente elétrica, vou dizer que é para cima, e outro para baixo. Se a gente desenhar aqui os campos magnéticos gerados por cada um dos fios no meio aqui, ó, nesse dedão da corrente elétrica, abraça o fio, a tua mão vai envolver o fio nesse sentido, quer dizer que o campo magnético desse lado aqui é saindo e deste lado aqui é entrando. Então, o campo magnético devido ao fio que eu vou chamar de 1 é saindo, então aqui vai estar o B1. E o campo magnético devido ao fio 2, se no fio 2 tem uma corrente elétrica para baixo, dedão para baixo, a gente envolve o fio, a gente vai perceber que o sentido da mão envolvendo o fio é este aqui, ó. Então vai sair do lado direito do fio e entrar no lado esquerdo do fio. Quer dizer que o campo magnético devido ao fio 2 é entrando, saindo, aliás, do lado direito, que é onde está o ponto, a meia distância entre os fios. Se eu tenho os dois campos magnéticos saindo, mestre e mestra, tem possibilidade desses campos se anularem? Não. Então o campo magnético num ponto aqui distante não é nulo, tá? Por quê? Porque se tem o mesmo sentido, não podem se anular. Terceira, a força entre os fios é proporcional ao produto dos módulos das correntes. Verdadeiro, a gente acabou de olhar na questão anterior, a equação da força magnética entre dois fios, M0 vezes I1 vezes I2 vezes L, né, que é o comprimento paralelo dos fios, sobre 2π vezes a distância entre eles. Então o que ele falou está aqui, ó, diretamente proporcional ao produto das correntes dos fios elétricos. Então estão corretas apenas a 3, né? Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 5. Por 3 fios condutores ideais e paralelos fluem correntes elétricas cujos valores e sentidos estão indicados na figura. Considerando que a força F12 do condutor 1 sobre o condutor 2 tem módulo F, pode-se afirmar que a força F31 do condutor 3 sobre o condutor 1 é com módulo... Peraí, mestre. Entre o condutor 1 e 2 tem uma força F, olha isso, ó. Corrente I, distância R. Qual é que vai ser o módulo da força entre 1 e 3 ou entre 3 e 1? Bom, eu tenho corrente I, corrente 2 e, ó, uma das correntes elétricas foi multiplicada por 2. E a distância passou a ser 2R. A distância também foi multiplicada por 2 em relação à situação anterior. Qual é que é a proporcionalidade entre uma das correntes e a força magnética? Quanto maior a corrente, maior a força. Então, a força magnética é multiplicada por 2 porque uma das correntes foi multiplicada por 2. Já posso esquecer este efeito aqui. E o que vai acontecer com a força magnética se a distância entre os fios dobrar? Ela vai ser dividida por 2 porque a força é inversamente proporcional à distância. Então, eu já pensei neste efeito aqui também. Se a força é multiplicada por 2 dividida por 2, a força permanece sendo igual. Então, ela tem o mesmo módulo. A gente tem que descobrir se ela é atrativa ou repulsiva agora. Entre as forças, entre os fios, aliás, 1 e 3, mestre, correntes elétricas de mesmos sentidos, a força aqui é de atração, né? Então, atrativa e de módulo F. Alternativa, letra E. Tudo tranquilo, mestre? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 6. A figura magnética sobre o condutor que conduz a corrente elétrica I
é no sentido de movimentar o fio para... Mestre e mestra, dá uma olhadinha aqui, eu tenho um ímã com o polo norte virado para fora da página, mais ou menos é um sul virado para dentro. Um outro ímã aqui na direita com o norte virado para meio que para fora da página, e o sul deve estar do outro lado virado para dentro. E aí tem um fio na vertical aqui, ele quer saber para onde que atua a força para onde tende a movimentar o fio, né, a força magnética que atua sobre ele. A gente precisa dar o tapa aqui, só que para dar o tapa sobre o fio, né, a gente precisa saber a orientação do campo magnético. Então o campo magnético ele vai ser orientado do norte para o sul, porque sai do norte e entra no sul. Então o campo magnético está aqui, ó. Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. Então esse é o campo magnético que sai do norte do ímã 2 e vai para o sul do ímã 1. Agora, para dar o tapa, mestre, a gente tem que orientar a nossa mão da seguinte maneira, ó. A palma da nossa mão, aliás, os dedos da nossa mão tem que estar indo do norte para o sul, né? Então, vou desenhar aqui o dedão e aqui o indicador, o dedo o dedo anelar, o mindinho, enfim. Tá aqui a minha mão desenhada bem esquisitona. As linhas de campo magnético apontam para fora da página, ou do norte para o sul. A corrente elétrica aponta para cima, aqui está a corrente elétrica. E agora o tapa, se isso é uma mão direita, né, é com a palma. E o tapa fica com a palma virada para o ponto A. Não sei se tu percebe isso, botar a mão na frente da tela aí, mestre, ó. Os dedos desenhados do norte para o sul, o dedão para cima, já que a corrente elétrica é para cima, e sobre o fio tapa sempre com a palma, então meio que para fora da página, né? Então o ponto A é para onde o fio tem sentido de se movimentar, né? Então alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à solução da questão de número 7. A figura apresenta um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica I, imerso num campo magnético uniforme B, orientado perpendicularmente ao plano da figura para fora. Esse condutor ficará sujeito à ação de uma força magnética B, cuja direção e sentido estão melhor representados pelo vetor. Vamos lá, mestre e mestra, direitão aí, pega a mão direita, e aí com a mão direita tu vai colocar os dedos saindo do plano da página, no caso aí para ti da tela, né, mestre e mestra? Então saindo, virado para ti, o dedão apontando para a tua direita, então a palma da mão está nesse momento virada para baixo. Então o tapa sobre o fio é sempre com a palma, quer dizer que esse fio ficará sujeito a uma força magnética que o empurra verticalmente para baixo. Força magnética aponta para baixo. Então, alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8. Um fio de 25 centímetros de comprimento, este é o L, né? 25 centímetros de comprimento, é colocado no interior de um campo magnético. O fio é percorrido por uma corrente elétrica I de 4 amperes e o campo tem intensidade de 0,02 Tesla. Isso é o campo magnético, né, mestre e mestra? A força que age sobre o fio quando colocado formando um ângulo de 30 graus, esse aqui é o θ, né? Com as linhas do campo magnético é em newtons, força magnética é igual ao campo vezes a corrente elétrica vezes o comprimento vezes o seno de 30 graus. É o bio sem θ, né? Então a força magnética vai ser igual ao campo que é 2 vezes 10 na menos 2, mestre, eu vou colocar aqui, ó, 0,02 é 2 vezes 10 na menos 2, vezes a corrente elétrica que é 4 amperes, vezes o comprimento que é 0,25 metros, né, mestre e mestra? Vezes o seno de 30, que é 1/2. Agora a gente começa as simplificações. Simplifiquei o 2 com o 2 aqui. 4 vezes 0,25 é 1. Então quer dizer que a força magnética que atua sobre o fio tem módulo igual a 10 na menos 2 newtons, ou equivalente a 0,01 newtons. Alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 9. No trecho MN de um fio retilíneo com um comprimento de 10 centímetros, então esse aqui é o L, ó, conduzindo uma corrente elétrica de 10 amperes, isso aqui é o I, está imerso em uma região, no vácuo, onde existe um campo de indução magnética de 1 Tesla, esse é o B. Conforme a figura, a força que age no trecho do fio tem intensidade. Então queremos descobrir qual é que é a força magnética. Força magnética vai ser igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ, é o bio sem θ. Força magnética vai ser igual, o campo magnético ele falou que é 1 Tesla, a corrente elétrica são 10 amperes e o comprimento é 10 centímetros, né? Vou colocar aqui, ó,
1/10 de metro, pode ser? Podia ser também, mestre, 0,1, né? Vou botar aqui 0,1, vezes seno do ângulo que o fio faz em relação ao campo magnético, né? Então, se a gente perceber, o campo magnético aponta para cima e a corrente elétrica forma 90 graus com a direção do campo magnético. Seno de 90 é 1, então a gente não precisa mais pensar nesse seno, bota 1 ali embaixo que está valendo. Então, vezes 1. Quer dizer que a força magnética vai ser igual a 1 vezes 10 vezes 0,1 vezes 1, que é 1 newton. Agora a gente precisa determinar para onde é essa força magnética, então bora dar o tapa no fio. Mão direita, pega a mão direita e bota na frente da tela, os dedos apontam para cima, então para cima da tela, né, para onde está indicando aqui o campo magnético, pode olhar para a tela ali, ó. Então os dedos, o do mindinho até o indicador, né, apontando para cima na tela, o teu dedão vai apontar para a direita, nesse momento tá olhando para a palma da tua mão, quer dizer que o tapa é com a palma, né, para fora da página. Então a força magnética é para fora do papel. 1 newton e para fora do papel, alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 10. Dois condutores muito longos e paralelos equidistantes de d igual a 2 centímetros, essa é a distância entre eles, são percorridos por correntes no mesmo sentido I1 e I2 de 10 amperes. A força por metro de comprimento entre os condutores, sempre quando aparecer isso, mestre, só por metro de comprimento, né? Tu vai dizer que o comprimento é 1 e vai calcular a força, ok? Então, força magnética entre fios, lembra como é que calcula? μ0 vezes I1 vezes o I2 vezes L, que é o comprimento dos fios paralelos entre si, sobre 2π vezes a distância que existe entre eles. Agora é só substituir todo mundo. Força magnética vai ser igual. O μ0 nessa questão precisava saber decor, mas as questões trazem esse valor, tá bom, mestre e mestra? 4π vezes 10 na menos 7, Tesla vezes metro por ampere, vezes as duas correntes elétricas, 10 para o I1, 10 para o I2, vezes o comprimento dos dois fios, que é 1 metro, lembra? Se é por metro, bota 1 metro, dividido pela distância, que é 2, aliás, por 2π vezes a distância, que é 2 vezes 10 na menos 2, já que ele nos deu a distância em centímetros. Agora é só a gente simplificar o π com o π, estes dois números 2 com o 4, e este 10 na 2, não vou ter que fazer a conta, mas não tem problema, é facilzinho. Força magnética vai ser igual 10 na menos 7 com 10 na 2 já dá 10 na menos 5. E aí, se 10 na menos 2 está embaixo, vai para cima, verá 10 na mais 2. 10 na menos 5 mais 2 é 10 na menos 3. Então, 10 na menos 3 newtons. Ou o equivalente, né, a 10 vezes 10 na menos 4 newtons, mestre. Se a gente olhar aqui, não tem nenhuma das alternativas que traga este valor. É só 10 vezes 10 a menos 3 ou 5 vezes 10 a menos 3. Se a atração ou repulsão, a gente pode determinar aqui, mestre, mas eu já sei que não é nenhuma das alternativas, ó. Vou desenhar dois fios aqui paralelos, a gente vai colocar as correntes elétricas, vai determinar como é que é o campo magnético ao redor de cada um dos fios. Lembra dessa regrinha? Então, corrente elétrica, eu vou botar as duas para cima, ele disse as duas no mesmo sentido, né? Tá aqui, ó, mesmo sentido. Então, as duas correntes elétricas apontam para cima, I1 e aqui I2. E é para determinar o campo magnético ao redor de cada uma delas, a gente faz aquela regra de Ampère, que é a regra do dedão com a mão fechada, lembra? Ó? O dedão no sentido da corrente elétrica aqui para cima, aí abraça o fio, bota tua mão na frente aí da tela, ó. Dedão para cima, como se estivesse fazendo um joinha bem legal, e aí ao envolver o fio, fazer o fechamento da mão, né, ao redor do fio, a tua mão vai entrar do lado direito do fio e sair do lado esquerdo. Se a tua mão entra do lado direito, quer dizer que o campo magnético está entrando desse lado e saindo deste lado aqui. Este é o campo magnético ao redor do fio 2. E no fio 1 é a mesma coisa, vai entrar na direita e vai sair na esquerda. Onde entra é sul, onde sai é norte, e sul e norte são dois polos que se atraem. Então as forças magnéticas aqui são de atração. Aqui está a força magnética de um fio sobre o outro. Então essas forças são atrativas. Então você teria que ser atração e 10 vezes 10 a menos 4, ou simplesmente 10 na menos 3. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 11. Um condutor de comprimento L e percorrido por uma corrente I encontra-se numa região onde existe um campo magnético de indução magnética B. A intensidade da força magnética resultante no condutor é, lembra que a força magnética sobre um fio, né, que está em um campo magnético é B o seno de θ. Então B vezes I vezes L vezes seno
do ângulo entre o campo magnético e o fio, ou entre o campo magnético e a corrente, que dá na mesma. Essa intensidade da força magnética é máxima para o condutor paralelo ao campo. Se o condutor estiver paralelo ao campo, mestre, mestra, o θ é zero, e seno de zero é zero, e aí a força magnética seria nula. Nula para o condutor paralelo ao campo. Perfeito, letra B responde o que a gente quer. Letra C, máxima para o condutor perpendicular ao campo. Verdadeiro também. E aí sim ele diz, ó, por que, mestre, mestre? Porque quando é perpendicular, né, o ângulo aqui é 90, e seno de 91, que é o maior seno possível, então a força magnética também será a maior possível. E a letra D que diz, as alternativas B e C estão corretas, então sim, essa é a alternativa correta, tanto B quanto C estão corretas. Então a resposta do gabarito é a letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página aí. Para a gente responder a questão de número 12. O esquema abaixo mostra um fio que conduz corrente elétrica I no interior de um campo magnético. Ok, então tem o polo norte à esquerda, o polo sul à direita. A força magnética que atua no fio, tem desse sentido, né, de deslocá-lo. Vamos desenhar o campo magnético, mestre e mestra, ó. O campo magnético é sempre sai do norte e entra no sul. Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. Então o campo magnético é para a direita. Vamos dar o tapa, né? Espalma a mão direita aí, bota o dedão meio que lá para dentro da página, tá vendo? Lá para onde aponta o I. E aí os dedos do indicador ao dedo mínimo, o minguinho, né? Mindinho, vai apontar do norte para o sul, meio para a esquerda, para a direita ali e para cima, né? Então corrente elétrica lá para dentro da página, campo magnético é meio para a direita, tapa com a palma é para baixo, né, mestre e mestra? Então, no sentido vertical, para baixo é para onde aponta a força magnética sobre ele. Então, a letra E é que responde essa questão. Se eu desenhasse aqui, tentando desenhar, né, lá para baixo, ó, aqui está a força magnética que atua sobre este fio. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 13. A figura mostra dois condutores A e B muito longos, dispostos paralelamente sobre o plano da página. Os fios conduzem correntes elétricas de mesma intensidade I e sentidos opostos, conforme indica a figura abaixo. Nessas condições, a força magnética que atua sobre o fio A, mestre e mestra, o fio A é o fio de cima. Se os fios estão sendo percorridos com correntes elétricas em sentidos opostos, essas correntes elétricas se repelem. Qual é que é a regrinha para a gente ver isso? Usa a regra de Ampere, a regra da carona, a regra do dedão, mestre e mestra. Então, bota o dedão aí para a direita, pensando no fio A. O campo magnético ao redor do fio A entra embaixo e sai em cima ao envolver o fio com a mão direita. Então, entra embaixo e sai em cima. Para o fio B, a gente faz a mesma coisa, só que agora o dedão está apontando para esquerda. Aqui aponta o dedão. Então, mão direita, mas o dedão aponta para a esquerda. Aí abraça o fio, tua mão entra entre os dois fios e sai embaixo do fio B. Então, entra entre os dois fios, entra em cima do fio B e sai embaixo do fio B. Como eu tenho polos iguais aqui no meio dos fios, ó, o norte, aliás, o sul, onde eu tenho o campo magnético entrando no fio B, e o sul também pelo fio A, esses dois fios se repelem magneticamente falando. Então, força magnética de repulsão, aqui é a força que o fio B exerce sobre o fio A, e aqui é a força que o fio A exerce sobre o fio B. Então, força que o fio A exerce em B. E aí ele te perguntou a força magnética que atua sobre o fio A, para o topo da página, né, para cima. Então, para o alto da página, letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, bora resolver a questão de número 14. Acompanhe a leitura ali. Um fio está colocado em uma região onde existe um campo magnético B uniforme paralelo ao plano da página, conforme mostra o desenho. Então, esse é o campo magnético apontando para a direita. A partir de um dado instante, passa a circular no interior do fio uma corrente elétrica I de R para S. Eu já vou marcar, mestre, ó. De R para S, a corrente elétrica, aqui está a corrente elétrica I, ó. Nessa situação, aliás, qual o sentido da força magnética sobre o fio? Bora dar o tapa aí, mestre, mestra. Pega a mão direita, espalma ela, força é mão aberta, né? O campo tá para a direita, a corrente elétrica tá para cima, e aí se tu der um tapa com a palma, como é sempre o tapa sobre o fio, a tua mão tá empurrando a tela para dentro, não tá? Então a força magnética que atua sobre o fio é para dentro da página. Vou fazer um X aqui, eu vou botar força magnética. Então o fio é empurrado para dentro da página. Para dentro da página, alternativa que aparece na letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15.
Suponha que na sala de aula, ou onde tu tá, né, seja uma região onde existe um campo magnético vertical orientado de baixo para cima. Eu já vou fazer isso, ó. Campo magnético vertical orientado de baixo para cima, então é para cima, né? Aqui tá o campo magnético apontando para cima. Só mais uma. Pronto, aqui está o campo magnético, esse é o B. Ok. Suponha ainda um condutor horizontal e paralelo ao quadro negro. Ó, vamos desenhar o condutor aqui, ó. Condutor horizontal e paralelo ao quadro negro. Aqui eu desenho o condutor horizontal. Beleza. Percorrido por uma corrente elétrica cujo sentido é da esquerda para a direita. A esquerda é aqui, direita é aqui. Então, a corrente elétrica da esquerda para a direita é esta aqui. Esta é a corrente elétrica I. Esse condutor ficará sujeito a uma força magnética, mestre e mestra, tem que dar o tapa. Vamos dar o tapa então sobre esse condutor? Os dedos da mão direita, a mão espalmada aí na frente da tela, apontam para cima, o dedão aponta para a direita, tu tá olhando para a palma da tua mão, tu vai dar um tapa com a palma sobre o fio, sempre o tapa com a palma, e a palma tá para fora do quadro, né, ou da tela. Então a força magnética é para fora do plano da tela. Então uma força paralela ao próprio condutor nunca, né? Sempre perpendicular. Vertical no sentido de cima para baixo, não. Horizontal no sentido vertical no sentido de baixo para cima, letra D, tá aqui, ó. Vertical no sentido de baixo para cima. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então. Para a gente responder a questão de número 16. Uma carga elétrica Qzinho positiva, então eu já sei que é uma carga positiva. Penetra com velocidade v na região entre os polos de um ímã, como mostra a figura. A velocidade está entrando, ó, vamos olhar de novo o desenho. Ó. Essa orientação aqui, ó, entrando, é da velocidade. Então, o dedão vai apontar para dentro da tela. E o campo magnético onde está essa partícula sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Então, eu sei que o campo magnético é da esquerda para a direita. Vamos dar o tapa sobre esta carga Q positiva. Eu vou desenhar que ele me disse lá que era uma carga positiva. E eu sei que essa carga está se movimentando lá para dentro. Por que eu sei disso? Porque tem esse X aqui indicando o V do lado. Então, bora dar o tapa sobre essa carga. Espalma a mão, os dedos apontam para a direita, já que o campo magnético ali é do norte para o sul, né? Sai do norte e entra no sul. O dedão eu vou virar lá para dentro da tela, fica de ladinho para a tela e fica mais fácil. Então, os dedos apontam para a direita, o dedão aponta para dentro da tela, e aí sobre a carga positiva, o tapa é com a palma da mão. Então, o tapa é para baixo. Vamos empurrar essa carga aqui com uma força magnética vertical e para baixo. Aqui está a força magnética. Então ele nos perguntou, após penetrar no campo, a carga elétrica Q deslocar-se-á na mesma direção e sentido que a seta 4, né? Então vamos procurar a alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 17. A figura abaixo mostra um fio condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Em consequência, surge uma força magnética F que atua no sentido de deslocar o condutor. Mestre, ele já colocou aqui pra gente, ó, que o campo magnético está vindo meio para fora da página, né? Então, o campo magnético para fora, este é o B, sai do norte e entra no sul. A corrente elétrica está lá para dentro, vamos dar um tapa no fio. Coloca a mão aberta aí, espalmada, a mão direita, né? Lembra disso? O campo é meio saindo do plano da página, bota aí meio na diagonal e da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? E aí o dedão apontando no sentido da corrente elétrica lá para onde aponta o fio lá para dentro da página. Como é um fio, o tapa é com a palma e a tua palma tá virada para cima da página, né? Para o alto da página. Então a força magnética que atua sobre esse fio é vertical e para cima. Lembra da regra do tapa, se precisar dar uma olhadinha na aula, né? Vale a pena. Então, vertical e para cima, alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 18. Instrução. O enunciado abaixo refere-se às questões 18 e 19. Beleza. Um segmento retilíneo de fio conduz uma corrente elétrica I em uma região onde existe um campo magnético uniforme B. Devido a este campo magnético, o fio fica sob efeito de uma força de módulo F, cuja direção é perpendicular ao fio e à direção de B. Nada que a gente já não soubesse, né? Se tem corrente, tem campo magnético, tem força magnética. Se duplicarmos as intensidades do campo magnético e da corrente, mantendo inalterado todos os demais fatores, a força exercida sobre o fio passará a ter módulo. Mestre, mestra, força magnética sobre o fio é bio sem θ, né? Campo vezes corrente elétrica vezes o comprimento vezes o seno de θ.
E ele nos diz que vai duplicar a intensidade do campo magnético e da corrente. Como a força magnética ela é diretamente proporcional ao campo magnético e diretamente proporcional também à corrente, quer dizer que se o campo magnético é multiplicado por 2, a força magnética será multiplicada por 2. E se a corrente elétrica for multiplicada por 2, a força magnética também será multiplicada por 2. No final das contas, a força será multiplicada por 4. Então, a força que atua sobre o fio, que era F, né, passará a ter módulo 4F. Letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 19. O efeito ao qual se refere o enunciado constitui o princípio fundamental de força magnética sobre o fio, mestre e mestra. Motores elétricos, né? Faz uma força sobre o fio e aí a bobina começa a girar, transforma energia eletromagnética em energia mecânica. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à solução da questão de número 20, que começa nessa página e termina na outra, né? Dois fios condutores longos, retos e paralelos são representados pela figura abaixo. Ao serem percorridos por uma corrente ou por correntes elétricas contínuas de mesmo sentido e intensidades 1 e 2, os fios interagem através das forças F1 e F2 conforme a figura aqui embaixo. Certo, força de atração quando as correntes têm o mesmo sentido. Pode virar a página aí. Sendo I1 igual a 2 e 2, os módulos de F1 e F2 das forças são tais que, mestre e mestra, não cai nessa. As forças magnéticas entre dois fios que se atraem mutuamente formam paração e reação. A força 1 é a reação à força 2 e vice-versa. Isso quer dizer que essas duas forças terão o mesmo módulo, não tem conta nenhuma nessa questão de número 20. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 21, então. Analise cada uma das seguintes informações sobre a gravitação, eletricidade e magnetismo e indique se é verdadeira ou falsa. Olha só quanta coisa tem nessa questão. Sabe-se que existem dois tipos de carga elétrica e dois tipos de polos magnéticos, mas não se conhece a existência de dois tipos de massa gravitacional. Verdadeiro. Não tem massa negativa, né? Um ímã pode ser magnetizado pelo atrito com um pano. Deus o livre, né, mestre? Nem pensar que tu vai magnetizar um ímã por atrito com um pano. Pode, no máximo, eletrizar ele. Terceiro, um ímã permanente pode ser descarregado do seu magnetismo por um leve toque da mão. Se ele é permanente, acho que não, hein, mestre? Um ímã temporário pode, mas se a gente encostar com a mão, tem que esperar trocar calor um pouquinho, né, para bagunçar, né, aumentar a desorientação dos ímãs elementares. De seu magnetismo leve toque da mão, assim como descarrega um corpo eletrizado de sua carga. Não, falsa, falsa, falsa. A alternativa que apresenta a sequência correta, verdadeiro, falso e falso, alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 22. A figura representa uma porção de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica I, porção esta que no campo gravitacional fica sujeita à força-peso. Essa força pode ser equilibrada, mestre e mestra, por uma força magnética originada pela corrente I. Em presença de um campo magnético uniforme representado por mestre e mestra, se a força magnética equilibra a força-peso, quer dizer que essa força magnética é vertical e para cima, aqui está a força magnética. Agora a gente precisa determinar como é que é o campo magnético ao redor desse fio, sabendo para onde aponta a força magnética e para onde aponta a corrente elétrica. Sobre fio, o tapa é sempre com a palma, então a palma da minha mão tem que estar virada para cima, para o alto da página ou para o alto da tela. Então vamos fazer isso, ó. O dedão tem que estar virado para a direita, que é para onde aponta a corrente elétrica, e aí tu vai girar a tua mão de maneira que a palma fique virada para o alto da página. Então, corrente elétrica para a direita, o tapa é com a palma virada para cima, e aí tu tem a tua mão com os dedos direcionados para dentro da tela nesse momento. Quer dizer que o campo magnético é entrando. Então, o campo magnético que gera esta força magnética sobre o fio tem que ser entrando no plano da tela ou no plano do papel, você está olhando aí para o papel. Então, tem que ser entrando. Vamos procurar a alternativa que nos mostre isso. Entrando, letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha tirado tuas dúvidas sobre força, sobre condutores, né, sobre fios percorridos por correntes elétricas, e a gente se vê na próxima lista sobre indução eletromagnética.